Estar aqui hoje, tendo o privilégio de poder compartilhar nessa conferência, é algo que nunca passou no meu coração, nem nos meus maiores sonhos, e você vai entender um pouco do porquê disso ao longo da nossa ministração. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo e a pastora Rebeca, a quem eu admiro e aprendo tanto com vocês. Vocês não têm nem ideia, apesar da gente não ser tão próximo, mas eu aprendo muito. Desde a primeira vez que eu tive contato com os senhores aqui, e nos momentos que eu tive a oportunidade de estar nos mesmos ambientes, porque tem coisas que não precisam ser faladas para serem aprendidas, né? A gente pode aprender através da observação. Quero agradecer a Deus pela vida, pelo trabalho, pela vida dedicada para que tudo isso pudesse existir, acontecer, pela Igreja da Paz, ao pastor Eibe Uber, a pastora Andréia, que são amigos tão preciosos. Pastor Eibe, meu mentor, e teve um papel tão importante para tudo o que nós temos vivido. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco. Pastor Sandro e a pastora Álbia, por nos receberem tão bem. Pastor Sandro, um amigo. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu queria ter pelo menos a voz daquele pastor. Se eu tivesse a voz daquele pastor, para mim, né, já estava mais, também eu pedi o mais difícil, né? Então, obrigado pelo carinho de sempre, prazer rever amigos, pastor Jean Lins, pastor Watson, acho que eu vi ele por aí também, pastor Canté, pastores que foram tão importantes, pastor Ivanildo, vi ele lá atrás também, pastores que fazem parte da nossa história. Muitos talvez nem saibam o quão importante foram no nosso ministério, da mesma maneira que às vezes a gente nem sabe o quão importante a gente está sendo na vida de outras pessoas. Tem pessoas nos observando a todo instante, tem pessoas modelando, tem pessoas olhando para nós, para a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. A gente só vai ter noção do quanto Deus nos usou só quando a gente chegar na glória. É lá que a gente vai ter noção. Mas eu estou muito feliz, como eu disse, eu e minha esposa, nós não sabemos fingir costumes, né? E quando o pastor Sandro me mandou a mensagem, eu falei: meu Deus, o que eu vou pregar, o que eu vou falar sobre discipulado, sobre GC, né? Sobre células, no lugar que me ensinou praticamente tudo que eu sei. O que eu vou falar ali que eles já não saibam, né? E naquele tempo de desespero, né? No tempo a sós com Deus, orando e dizendo: Senhor, me ajuda, Deus falou algo ao meu coração. Na verdade, eu estava num voo, voltando para Rio Branco, e eu fazia essa pergunta mesmo para Deus: o que eu vou falar num lugar onde eu aprendi basicamente tudo que eu sei hoje sobre os temas que serão abordados nessa conferência? E Deus falou ao meu coração: mostre a eles o quanto valeu a pena eles ensinarem a você. Mostre a eles o quanto valeu a pena eles terem pagado o preço para que você aprendesse. Fale sobre os frutos. E eu queria falar sobre o poder do discipulado, sobre os frutos que o discipulado produziu na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional e na minha vida ministerial. Porque muita gente pensa que o discipulado é algo que vai alcançar e que vai influenciar apenas a minha vida ministerial ou a minha vida espiritual, mas não é à toa que Jesus nos manda sermos discípulos e fazermos discípulos, porque Ele sabe que tudo que Ele tem para fazer em nós e através de nós passa por isso. E quando eu quero que você coloque muito amor naquilo que você vai ver, naquilo que a gente vai compartilhar hoje. Nosso propósito aqui não é de maneira nenhuma exaltar aquilo que nós temos vivido, mas é falar sobre o porquê que nós temos vivido, que nós temos vivido hoje. Como o pastor Sandro falou, foi tão feliz. Deus não tem filhos, aliás, foi o pastor Eibe no vídeo, né? Deus não tem filhos prediletos.
né? Deus tem filhos que acreditam mais, confiam mais, e por acreditar e confiarem, obedecem mais, e por obedecerem mais, vivem as promessas, veem as promessas se cumprindo na sua vida. Amém? Eu quero compartilhar o texto muito conhecido, mas eu quero pegar algumas partes dele para a gente abordar o que a gente tem para abordar hoje. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Diga, é melhor. Diga mais forte, é melhor. Se você pudesse escolher entre algo melhor ou pior, o que você escolheria? É melhor ter companhia do que estar sozinho. Por quê? Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se você pudesse escolher uma recompensa maior ou melhor, qual que você escolheria? Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Queridos, o discipulado, ele não é uma ferramenta apenas para ajudar você a ser um crente melhor. Ele ajuda você a ser um crente melhor, mas o discipulado é uma ferramenta para que você possa viver plenamente o cumprimento de todas as promessas de Deus para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito, e todas essas áreas, elas estão interligadas, e as promessas de Deus para nós, elas alcançam todas as áreas da nossa vida. E eu quero, nesse texto, ver com você alguns pontos que vão nos fazer entender melhor o poder e a importância do discipulado, para que nós possamos viver coisas que Deus já colocou no nosso coração, coisas que nós já sabemos que Ele tem para nós, mas que muitas vezes somos limitados por algumas questões que nós acabamos não identificando o porquê. O texto começa dizendo, é melhor. Ele diz, é melhor. É interessante como, mesmo Deus falando acerca de coisas que são melhores para nós, não é um homem falando, não é um pastor falando, sabe, é Deus falando acerca de coisas que são melhores para nós. É incrível como muitas vezes nós continuamos escolhendo o que não é melhor. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas lá no Acre tem. Lá no Acre tem pessoas que, mesmo Deus dizendo para ele, mostrando para ele um caminho que é melhor para ele, ele acaba escolhendo um caminho que não é o melhor. Por exemplo, é melhor servir ou ser servido? Peraí, eu não sei se você não me ouviu ou não me entendeu. É melhor servir ou ser servido? Vocês são bons de Bíblia. Agora a pergunta é, se é melhor servir do que ser servido, por que você não está servindo ainda na sua igreja local? Porque eu não acredito que você é tão inteligente como você é, e a Bíblia, Deus está dizendo para você que servir é melhor, e você está abrindo mão do que Deus tem de melhor para você, apenas sendo servido. Deus não diz que ser servido é ruim, Ele só diz que servir é melhor. Ele diz que há coisas, há níveis de experiências que você vai ter com Deus, tem portas que só vão se abrir, tem experiências que você só vai ter, tem experiências que você só vai viver no nível do serviço e não no nível do sendo servido. Dessa mesma maneira, ele vai falar aqui acerca do como é melhor a gente não andar sozinho. Mas mesmo sabendo disso, porque esse texto que eu li não é nenhum texto desconhecido, a gente continua caindo no erro que Salomão, no final da sua vida, diz que viu coisa terrível sobre a terra. Foi um homem tentando andar sozinho, tentando viver sozinho. Sabe, a gente insiste, por quê? Sabe, Deus, Ele tem um melhor para mim e para você. O texto vai dizer que a recompensa daquele que não anda sozinho é maior.
E se eu perguntar de novo para você, se você pudesse escolher entre uma recompensa maior ou menor, qual que você escolheria? A maior. O problema é que a gente está querendo os resultados, mas a gente não está querendo os processos que nos levam aos resultados. A gente está querendo chegar num lugar, mas a gente está escolhendo um caminho que não vai nos levar ao lugar que nós queremos chegar. Nós precisamos entender que por trás de cada promessa há um princípio. Quem vive princípio, quem cumpre princípio, vai viver promessa. Sabe, quem vive uma vida de princípio, quem vive pela palavra, é impossível a palavra não se cumprir. Se você cumprir um princípio, nem que você não queira, a promessa se cumpre. O problema é que a gente foca muito no resultado. Um dos segredos do que Deus tem feito na nossa vida ministerial, principalmente, é que a gente não foca nos resultados. A gente foca no que a gente tem que fazer. A gente só entende que a gente tem que orar todos os dias, que a gente não pode abrir mão da nossa vida de intimidade com Deus. A gente entende que a gente não pode negociar princípio. A gente entende que a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias naquilo que a gente faz. A gente entende que a gente tem que fazer tudo com excelência. E excelência não é sobre ter muito recurso, é você fazer o melhor que você pode, com o melhor que você tem, até que você possa fazer melhor. E quando você foca nos princípios, os resultados são inevitáveis. Eu me converti, eu conhecia, tinha amigos pastores que eu não era nem crente. E o G12 trouxe para o Brasil aquela onda de falar das multidões, ganhar as multidões. E eu converti e fui para o seminário no Rio, fiz o seminário 4 anos, voltei para o Acre, comecei a ser vida do zero. Daqui a pouco você vai conhecer melhor a nossa história. E hoje nós somos 9 igrejas no Brasil, e ainda tem amigos meus falando de multidões e continuam no mesmo lugar. Por quê? Porque eles estão focando no resultado, eles não estão focando no processo. Se você for para a academia todos os dias, nem que você não queira, se você fizer tudo que o personal trainer orientar, você vai ter resultado, sim ou não? Nem que você não queira. Agora, se você ficar focado só no resultado que você quer alcançar e esquecer do que você precisa fazer, os resultados não virão. Então eu quero que você entenda, o texto começa dizendo que é melhor, sabe, é melhor sermos 2 do que 1, é melhor ter companhia do que andar sozinho. Por quê? Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, porque um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Para você poder viver tudo que Deus tem para você, você precisa se tornar alguém invencível. E nós nos tornamos alguém invencível como? Não andando sozinho. Esse texto está muito claro. Ele diz, aquele que tem companhia, eles conseguem se defender. Porque o papel do inimigo é te impedir de viver todas as promessas de Deus. Ele vai tentar através do pecado. Se ele não consegue, ele vai através das distrações. E hoje a gente vive uma geração que se distrai muito rápido. Paulo diz para nós nos livrarmos de todo pecado e de todo embaraço. Tem coisas que não são pecado, mas estão te tirando do propósito. Tem coisas que não é pecado, mas está te impedindo de crescer, de avançar. Por quê? Porque você está se distraindo com coisas que não tem a ver com o teu propósito. E quando nós estamos acompanhados, nós temos pessoas que nos ajudam a corrigir a rota. E é sobre isso que eu quero falar sobre o discipulado, sabe, sobre a importância e o poder do discipulado na minha vida. E quando o texto diz que é melhor sermos 2, é melhor termos companhia do que andar sozinho, hoje eu vejo o resultado dessa palavra na minha vida. A palavra de Deus, a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável, sabe? E a Bíblia diz que quem crê e vive por essa palavra vai viver coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem chegou ao coração do homem. Ei, levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Sabe, eu vim do Acre para dizer para você que está aqui hoje à noite, para dizer para alguém que crê nisso, acabou o tempo de ouvir testemunhos, chegou o tempo de você contar os testemunhos acerca do que Deus vai fazer na tua vida, na tua igreja, na tua casa, na tua família,
Por quê, pastor? Porque você não vai mais andar sozinho, nada vai te vencer. Você vai receber a maior recompensa que está reservada para você. Se você crê nisso, aplauda Ele, glorifique a Ele, faz alguma coisa. Aleluias. Se você tem dúvida, eu não vim do Acre para cá para te emocionar. Eu vim do Acre para cá para te inspirar. Para te inspirar com aquilo que a Bíblia diz e para te inspirar com aquilo que Deus tem feito na minha vida através da palavra. O ano era 2014. Eu estava aqui nesse lugar, sem conhecer ninguém. Um amigo meu chamado pastor Nilson Guzmão, pastor Sandro conheceu. Ele conheceu o MDA, já estava no MDA. E a gente jogava futebol juntos e um dia ele me falou sobre o MDA. E um mês e pouco depois nós estávamos aqui numa conferência do MDA em 2014. Eu trouxe uma caravana com 60 pessoas. E eu lembro que bullying era toda hora. A criança já acostumou com bullying, né? Então, o pessoal dizia assim, todo esse povo é do Acre? Eu dizia, é. Aí ele dizia, ficou alguém na cidade para vigiar a cidade ou veio todo mundo? E nós estávamos aqui para aprender. 60 pessoas e eu lembro que naquela conferência, o meu sonho era conhecer pessoalmente o pastor Eibe. E eu queria que colocasse aqui a primeira foto que a gente mandou. Olha nós aí. Olha eu ali na esquerda, minha esposa aqui, estamos com a camiseta amarela. E aqui estava o povo da CB Vida. 10 anos atrás, nós estávamos aqui aprendendo. Nessa época nós éramos 70 pessoas na quadra de uma escola. Há 10 anos, montando e desmontando estrutura todos os domingos para poder fazer os cultos. E aí quando nós conhecemos, ouvimos falar do MDA, nós viemos para cá. E há 10 anos atrás, eu estava aqui nesse lugar, e quando o carro entrou ali, quando eu vim com um colega que foi me buscar, falei, pastor Sandro, hoje, já no avião, vinha passando um filme na minha cabeça. 10 anos atrás, meu sonho era conhecer pessoalmente o pastor Eibe. E hoje tê-lo como um amigo, como um mentor. Pastor Eibe, você sabe que ele é especialista em constrangimento. Ele tem que colocar isso no currículo dele. Especialista em constrangimento. Ele me mandou uma mensagem há 2 anos atrás. Aquele jeito dele, já se desculpando, pedindo perdão, porque estava um pouco em cima. E tal, se eu poderia ministrar na conferência do MDA em Santarém. E Deus, Ele é especialista, e Deus, Ele abusa da graça sobre nós, né? E há 2 anos atrás, no dia do meu aniversário, exatamente no dia do meu aniversário, eu estava ministrando na conferência, no MDA Conference de Santarém, que depois daqui foi o próximo lugar que eu fui. Sozinho também, mais uma vez, sem conhecer ninguém, em busca de conhecimento, em busca de aprendizado e colocando em prática. Eu lembro que terminava a conferência, eu vi alguns pastores da paz. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Pastor, até quantas e quantas vezes eu não abordei ele ali. Eu lembro que ficavam a venda de livros, de material, era ali na esquerda, e eu colava num e começava a fazer pergunta, e perguntava. E aí quando eu via que eu já estava ficando muito chato, eu digo, eu vou dar uma folga para isso, eu vou para outro, depois eu volto para ele de novo. E eu saía daqui, eu fui para o porteiro, tinha um cara que ficava lá no portão, eu ia para lá e conversava, e eu cheguei lá, o porteiro tinha 15 células, eu digo, meu Deus do céu, o porteiro tem mais célula do que eu. E aí, eu digo, já achei um discipulador para mim, né? Já achei alguém para me ensinar. Então, hoje poder estar vivendo isso para mim é algo que eu nunca sonhei. E a partir dali, a partir dessa busca pelo conhecimento, a partir dessa primeira vinda aqui, a gente foi para Santarém e nós começamos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente ouve, o que muda a nossa vida é o que a gente faz com o que a gente ouve. O que muda a nossa vida, o que muda a sua vida não é uma palavra profética, é o que você faz com ela. Tem gente colecionando palavras proféticas, mas não se move em direção à palavra. Tem gente colecionando conhecimento, com a cabeça desse tamanho, de tanto conhecimento, mas não coloca em prática.
E a gente vinha, aprendia, voltava e colocava em prática. Vinha, aprendia, voltava e colocava em prática. E eu fui aplicando esses princípios, como eu digo num vídeo que já rodou muito o Brasil esse vídeo, o pastor Eibe mesmo, levou ele em muitos treinamentos que ele foi, que eu falo que para mim o MDA não é uma visão, o MDA é um estilo de vida. O MDA é um estilo de vida, para mim se tornou um estilo de vida. E quando eu entendi isso, isso mudou completamente a minha história. A partir dali, como eu disse, eu passei a aplicar esses princípios. E tudo que a gente leu naquele texto acima tem se cumprido na minha vida. Eu vivi e tenho vivido coisas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional e ministerial, que eu nunca imaginei viver como fruto do discipulado na minha vida. E aí eu queria apresentar para você algum desses frutos. Pode começar as próximas fotos. Isso aqui sou eu, ó. Com 12 anos de idade, e aí isso é muito fácil falar isso aqui, quando eu falo isso, Rio, São Paulo, no Sul, o pessoal fica boiando, né? Mas isso aqui eu vinha pode voltar, deixar naquela. Aqui eu vinha num barco, né? Você está vendo, ó, aqui é um motor lá atrás, minhas irmãs, meu primo, um outro batelão junto com esse barco, estava colado os dois, e aqui estou eu, vindo de Uber para a cidade, né? Com 12 anos de idade, eu morava no Seringal, eu não sabia nem o que era luz elétrica. Até os meus 12 anos de idade, essa era a minha realidade. E aí, pode passar. Depois tinha uma outra antes dessa, que era do soldado lá. Não sei se ela vai vir depois. Vê se tem ela aí. Uma que está eu meio de lado, assim, com a outra farda. Mesmo chegando na cidade com 12 anos de idade, com 18 anos eu entrei no Corpo de Bombeiro Militar do Acre. Tinha uma outra foto que é de quando eu entrei, ainda menino. Isso aqui é uma foto de uma das minhas promoções. Daqui a pouco você vai entender, isso aqui vai fazer sentido, tá? Pode passar. Essa aqui é a minha família e é a foto do dia da minha aposentadoria, em abril do ano passado. Eu aposentei no último posto do meu quadro como tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, depois de 30 anos de serviço. Para a glória de Deus. Pode passar a próxima. Olha só. Esse meu filho hoje tem 22 anos. Eu joguei futebol profissional por 12 anos. E 2003, 2004 eu tive o privilégio de jogar futsal pelo Flamengo, no Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos. Fui bicampeão carioca. Tem vascaíno aí? Tem? Manifesta aí os vascaínos. Manifestou? Agora sai. Em nome de Jesus. Está livre, está liberto. Pronto. Amém? Então, daqui a pouco você vai entender melhor. Pode passar. Isso aí é um pouco da minha vida pessoal. A minha história pessoal, ok? Isso aqui é a outra foto aqui, ó. Campeão carioca, adulto, 2003, estava ali, está aqui eu e o meu filho. Pode passar. Aqui começa a minha vida ministerial. Depois de 4 anos no seminário, a gente volta para o Acre. Deus fala ao nosso coração de começar uma igreja do zero. A gente ora, eu falei para Deus: Senhor, eu vou entender que é propósito do Senhor. Se o Senhor falar com o nosso pastor, eu não vou começar nada sem a bênção dele. E quando eu fui conversar com o pastor, ele disse: Deus já tinha falado comigo. E durante 3 anos eles pagaram o nosso aluguel e a nossa luz. E nos deram 3 anos para a gente tornar a igreja autônoma e a partir dali caminhar com as próprias pernas. E aqui foi a primeira reunião que nós fizemos. Uma Coca-Cola fake e um cento de salgado. E essa multidão aí, 5 pessoas, já estavam presentes. Esse aqui sou eu. Você vê que o tempo foi bom, né? O tempo... gente, a idade não traz só coisa ruim, não. A idade traz coisa boa também, né? Minha esposa aqui ao lado. E aqui, essa foi nosso primeiro GC, nossa primeira célula. Em março de 2005. Se Deus permitir, ano que vem a gente completa 20 anos de ministério. 20 anos de CB Vida. Para a glória de Deus. Amém? Pode passar a próxima foto. Esse aqui foi o primeiro culto. Olha aí. Casa cheia, né?
Esse aqui é o meu filho, aquele que estava comigo lá no Flamengo. Essa aqui é minha filha. Então, fora a família, tinha 2. E aí, né, pastor tem mania evangelástica, né? Aí quando a gente vai cantar no culto, tem pastor que tinha quantas pessoas? O cara diz, rapaz, tinha umas 300. Se você for olhar, ele contou até os que passaram na frente da igreja e olharam para lá, né? Mas aqui não dá para negar, porque a foto diz tudo. Está eu ali, ó, pregando, todo crentezinho, todo socialzinho como era, né? Tinha que estar no... Então essa é a foto do nosso primeiro culto, em março mesmo de 2005. Nós realizamos o GC na primeira semana, na última semana de março, nós realizamos já o primeiro culto. Pode passar. Aqui já foi o segundo local. Aqui Deus já tinha nos prosperado, era uma escola de música do governo. A gente conseguiu lá para usar os domingos, né? Foi o segundo local que nós fomos. Pode passar. Aqui é o tempo da quadra. Aqui nós já estávamos na quadra, nós ficamos 10 anos montando e desmontando essa estrutura todo domingo. Todo domingo, né? Pode passar a próxima. Isso aqui é a tenda. Tem algo ali no fundo, não sei se você consegue identificar, né? Um coração ali que você não viu ainda em nenhum lugar. E essa tenda a gente fazia os cultos na semana, porque o domingo eu não podia usar a quadra da escola. Aliás, na semana eu não podia usar a quadra da escola, porque tinha aula. Então a gente usava a quadra no domingo, e na quarta-feira a gente fazia 2 cultos aqui nessa tenda que nós construímos. Era um terreno baldio, a gente construiu. E aí eu lembro que quando chovia, ela era meio assim inclinada, a água descia, vinha de lá. Se você tivesse com chinelo e tirasse ele do pé, a água levava. Você ia achar ele 3 bueiros depois, 3 quadras depois da igreja. Pode passar. Isso aqui é uma foto de como era o terreno quando nós compramos, onde é a nossa sede hoje, né? Foi quando nós compramos a nossa primeira área. Pode passar. Aqui já é a coisa ganhando forma, né? Pode passar. E essa aqui foi semana passada. Glória a Deus. Isso aqui foi semana passada. Na última sexta-feira nós recebemos o Theo Rubia e banda que teve com vocês aqui ano passado. Essa é a nossa sede, né? Lá em Rio Branco. Nós temos a sede em mais 3 campos. Pode passar. Aqui, ó, essa parte vermelho é onde nós estamos hoje. Aqui esse prédio é a nossa sede. Aqui é um outro prédio particular que não é nosso. Estacionamento, frente, lateral e fundo, tudo nosso. E ontem a gente fechou toda a documentação, assinou o contrato. Nós compramos toda essa área circundada de verde, ó. Nós compramos 10 mil metros quadrados, onde nós vamos construir a nossa Arena CB Vida. Vai se chamar Arena CB Vida. Estamos aí estudando a capacidade, porque já não se constrói mais grandes igrejas, né? Já há um conceito diferente. A gente tem conversado, peço opinião para muitos pastores mais experientes, visitado algumas estruturas, mas a área já é nossa. Agora a gente vai começar a expandir. Pode passar. Aqui são os nossos campos. Nós somos hoje 9 igrejas. Esse é o campus de Porto Velho. Nós abrimos eles há 6 meses, né? Já temos uma igreja forte lá, uma média de 400 e poucas pessoas em Porto Velho, Rondônia. Pode passar. Esse aqui é em Rio Branco, um dos campos, no bairro Vitória, um bairro chamado Vitória. Pode passar. Esse aqui é no outro bairro de Rio Branco, chamado Eldorado. É uma média de 120, 130 pessoas, cada um desses 2 campos. Pode passar, são campos novos. Isso aqui em Rio de Janeiro, a nossa caçula, inauguramos há menos de 20 dias, né, em Campo Grande, né? Nós inauguramos a CB Vida Rio, já estamos lá. Pode passar. Aqui é Cruzeiro do Sul, que é a 2ª maior cidade do estado, né? Nós temos uma igreja muito forte lá também. Pastor Alex, que era nosso ministro de louvor na sede. Pode passar. Sena Madureira, um município que fica a 120 quilômetros de Rio Branco. Eu acho que já, né? Dos campos, eu acho que já. Pode passar as próximas. Ah, não, aqui ainda tem bairro Defesa Civil, também em Rio Branco. Uma igreja que está em obra, está virando uma referência numa parte alta da cidade. Nós estamos transformando ela numa regional,
para cuidar dos outros campos de Rio Branco. Uma igreja que tem crescido e tem avançado bastante. Pode passar. Aqui já são igrejas que nós mentoreamos depois que nós vivemos esse processo. Então nós mentoreamos uma igreja chamada Arca Church no Rio Grande do Sul. Eles tinham uma média de 50, 60 pessoas logo após a pandemia. E nós começamos a passar para ele tudo que nós tínhamos vivido. E acompanhamos eles por 1 ano e meio. Hoje eles reúnem uma média de 600 pessoas. Estão num espaço incrível. Pastor Luciano e pastora Luciana, né? Estão lá em Sapucaia do Sul, na grande Porto Alegre, ali do lado de Porto Alegre. Pode passar. Essa aqui é uma igreja em Newport, nos Estados Unidos. A gente mentoreou eles por 1 ano, uma igreja Assembleia de Deus muito tradicional. E nós, durante 1 ano mais ou menos, transicionamos. Fizemos o processo de atualização ministerial, atualizando métodos e estrutura sem negociar princípios, que é aquilo que eu falo no meu livro, não é? E hoje eles tinham uma média de 70 pessoas, banco de madeira, nada contra os bancos, né, gente? Não é pecado, né? Mas, assim, hoje eles estão com estrutura, eles saíram em 3, 4 meses que eles mudaram de local, eles estão reunindo quase 400 pessoas, que para a realidade dos Estados Unidos, hoje a gente sabe que é muita gente, né? Pode passar. E aqui é a igreja do pastor, aqui é Olambra, pastor Leandro, também uma igreja que nós ajudamos a implantar do zero, com um casal. Hoje eles estão reunindo uma média de umas 700 pessoas em Olambra, ali, Cidade das Flores, interior de São Paulo. Pode passar, tem uma última, eu acho que não, tem uma outra, que é Comunidade Alcance, de Juazeiro, né, na Bahia, pastor Fabian, que é discípulo do pastor Luciano Subirá, e nós também trabalhamos na transição, na atualização ministerial deles, né? Ou seja, o que eu quero que você entenda, é que tudo aquilo que Deus fez em nós, Deus também Ele quer fazer através de nós. Pode parecer, quando eu mostro isso aqui, pode parecer que eu vim falar do que eu fiz, mas não. Eu não vim falar do que eu fiz, eu não vim falar do que a gente tem feito. Eu vim falar do que eu me tornei. Porque tudo isso que você viu é resultado daquilo que eu me tornei. Porque o sucesso é algo que você atrai através de quem você se torna. Você nunca vai ter sucesso, resultado, seja ministerial, profissional, familiar, se você não entender que os resultados coletivos são apenas consequência dos seus resultados individuais. Então o sucesso é algo que você atrai através de quem você se torna. E aqui entra a grande importância do discipulado na minha vida. Porque se os resultados, se o sucesso é algo que você atrai através de quem você se torna, quem você se torna é resultado de uma vida de discipulado. Quem você se torna é resultado de uma vida de transparência. Quem você se torna é resultado de ter alguém do seu lado te moldando como ferro afia o ferro, ter alguém te afiando, ter alguém te treinando, ter alguém te preparando para que você não só possa viver tudo que Deus tem para a sua vida, mas viver de forma acelerada. O discipulado, ele acelera os processos de Deus na nossa vida, mas acelera de maneira saudável. Então, o que eu me tornei foi exatamente resultado do discipulado. Como a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o ser humano afia o outro. Quanto mais afiado, mais longe você vai. Quanto mais afiado, mais fácil uma faca corta, sim ou não? Você pega uma faca cega, não sei se é cega que chama aqui também, isso é um trabalho, você vai levar um tempão para cortar algo. Sim ou não? Quando ela é afiada no ferro, o que você ia levar horas, você faz em minutos. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que uma vida discipulada, alguém que escolhe o discipulado, ele está escolhendo acelerar o processo de Deus na vida dele. Aquilo que ia levar anos para acontecer, vai acontecer em meses. Aquilo que ia levar, 2, 3, 4 anos para você viver, você vai viver em 1, 2 anos. Por quê? Porque você vai ser afiado, você vai ser preparado. E quanto mais você é preparado, mais Deus vai te entregar.
Sabe, a gente precisa entender a relação entre uma coisa e outra. Eu jamais poderia ter vivido tudo isso em tão pouco tempo, gente. O que eu não vivi nos primeiros 14 anos de ministério, nós vivemos nos últimos 8, nos últimos 7. O que a gente não viveu em uma década, a gente viveu em 5, 6 anos. Por quê? Por causa do poder do discipulado na minha vida. Porque não esqueça, os seus resultados é consequência de quem você se torna, e quem você se torna é consequência de com quem você anda, de a quem você ouve, dos ambientes que você frequenta. Sabe, se eu cheguei até aqui, tem uma frase, e eu não sei quem que escreveu, não é minha, mas se encaixa muito. Sabe, eu jamais poderia ter vivido tudo isso se não fossem os discipuladores que passaram na minha vida. Todos os discipuladores que passaram na minha vida, e o que hoje está me discipulando. E quando eu olho para isso, sabe, pessoas que aceleraram o meu processo com informações que eu ia levar anos para aprender. Porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O inteligente, ele cai num buraco, mas ele consegue sair, porque ele é inteligente, ele vai encontrar um jeito. Mas o sábio, ele nem cai no buraco. O discipulado, sabe, teve livros, eu ia ter que ler 5 livros numa área, para poder descobrir qual era o melhor, e o meu discipulador disse, cara, sobre esse assunto, lê isso aqui, e você vai ter o que você precisa. Você consegue perceber o tempo que é acelerado, o quanto você ganha de tempo, e tempo é a moeda mais valiosa que nós temos hoje. Se você perder 100 mil reais, você recupera, mas se você perder 10 minutos de tempo, ele não volta nunca mais. O discipulado economiza aquilo que você tem de mais valioso hoje, que é o seu tempo. Sabe, sozinho você chega mais rápido, mas acompanhado, você chega mais longe, e o melhor de tudo, e o mais importante, você não apenas chega, você permanece. Não é só sobre chegar, não é só sobre começar, porque mais importante do que o começo é o final. Sabe, a questão não é apenas chegar, crescer, seja profissionalmente ou ministerialmente, mas é permanecer. A Bíblia diz que nós precisamos dar frutos, mas frutos que permaneçam. Sabe, um ministério que vai crescer, mas que vai permanecer. Uma família que vai ser edificada, estruturada, mas que vai permanecer. Se Deus permitir, fevereiro de 2025, eu e a minha esposa completaremos 30 anos de casados. E isso é fruto de discipulado. Quantas e quantas vezes nossos discipuladores foram, humanamente falando, a razão pela qual nós permanecemos juntos, a razão pela qual nós não fizemos escolhas erradas, que nós iríamos nos arrepender depois, mas talvez não tivesse mais jeito, mas por ter alguém do lado, Deus não permitiu que acontecesse, e hoje, para a glória de Deus, nós temos vivido o melhor tempo da nossa vida como família, né, tanto no nosso casamento, com nossos filhos, e a nossa vida ministerial. Sabe, nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos, eles nos fazem chegar, mas é o nosso comportamento que vai definir se eu vou permanecer ou não. As grandes empresas hoje, elas estão dando muito mais valor ao comportamento do que ao currículo. As chamadas soft skills são muito mais valorizadas do que o currículo, porque você colocar alguém para estudar, para fazer uma formação, para fazer uma mentoria, para aprender é fácil, difícil é você mudar o comportamento. Então pessoas que têm um discipulado, pessoas que são alinhadas, pessoas que são conduzidas, que são orientadas, pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que têm humildade para sentar e aprender com quem já chegou onde ela quer chegar, são pessoas que as oportunidades vão ser muito maiores, porque o talento faz chegar, mas é o comportamento que vai definir se você vai permanecer ou não.
Seu talento abre portas, aí o seu comportamento vem e fecha. E por que você não tem um comportamento ideal? Porque você quer andar sozinho. A Bíblia já está dizendo que é melhor serem dois, mas você sabe mais do que a Bíblia. Aí você quer andar sozinho. E Deus com um monte de coisa para fazer na sua vida, com um monte de coisa para entregar a você, e Deus não pode entregar. Como assim, pastor? Deus não pode entregar. Não é não pode no sentido de não ter poder. No inglês isso diferencia, né? O verbo, né, de poder no sentido de ter capacidade, e no poder no sentido de ter a liberdade. Deus tem poder para tudo. Mas Deus não pode, quando eu digo que tem coisas que Deus quer te entregar e não pode, por quê? Porque você não está preparado para receber. Paulo, ele fala isso várias vezes, ele diz, olha, era para mim falar com vocês num outro nível, mas vocês ainda são meninos, vocês não cresceram, então eu não posso falar. Ele diz, tem coisas que já era para vocês serem mestres, e vocês ainda estão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem coisas que Deus só vai entregar quando eu e você crescermos. Tem coisas que Deus só vai entregar quando eu e você nos tornarmos a pessoa que Ele espera que nós nos tornemos, para Ele poder entregar aquilo que Ele já tem preparado para nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não é sobre Deus estar preparando uma bênção para você não. A Bíblia, eu aprendi que quando eu e você nascemos, já há um propósito, já está tudo preparado. Quando Deus cria o ser humano, é a última criação de Deus. Por quê? Porque Ele já tinha criado tudo que eu e você precisávamos. Deus já tem tudo preparado desde o dia do seu nascimento. Não é sobre Deus estar preparando a bênção para você, é sobre Deus estar querendo preparar você para entregar tudo aquilo que Ele já tem preparado desde o dia que você nasceu. Aleluia! Glória a Deus. Quantas histórias de pessoas que construíram uma família, uma empresa, um ministério, mas não permaneceram. Por quê? Por falta de dons e habilidades? Não. Por falta de comportamento, de estrutura, de suporte. Quando ele diz que é melhor serem dois do que um, porque dois podem resistir. Por falta, sabe, de estrutura, de apoio, porque querem andar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, o vento em cima, ele é muito mais forte do que embaixo. Os problemas que eu enfrento hoje com 9 igrejas, não são os mesmos que eu enfrentava quando eu tinha só uma igreja. E tem gente que não entende isso. Então, o que Deus está esperando é você ficar pronto, é você crescer, é você amadurecer. Porque quando a gente olha para a parábola dos talentos, a Bíblia diz que Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Sim ou não? E esse texto ele encerra dizendo que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, quanto mais eu me capacito, mais Deus me entrega. Quanto mais eu cresço, mais Deus me entrega. Quanto mais eu amadureço, mais Deus me entrega. E aí eu quero que você entenda que nada, nenhuma mentoria, nenhum curso, nenhum treinamento, nenhuma faculdade, nada tem um poder maior de tornar eu e você aptos para viver as promessas de Deus do que o discipulado. É por isso que Deus deixou claro para sermos e fazermos discípulos. Por quê? Porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer e para entregar para mim e para você. Só que a gente não entende. A gente quer que escreva o livro todo. Queridos, nós fomos chamados para crer. Quando você crê, você vê a glória de Deus. Tem gente que quer saber por que eu preciso ser discipulado. Hoje eu vim aqui para te mostrar um dos motivos. Porque tudo que Deus tem para fazer na tua vida, para entregar a você e para fazer na vida de outros, como hoje outras igrejas já são alcançadas e abençoadas pelo que Deus fez em nós. Tudo que Deus tem para fazer em você e através de você passa pelo processo do discipulado. Se você entender isso, você vai viver coisas que você nunca imaginou. A definição do nosso comportamento, ou seja, de quem nós somos, é que vai definir onde a gente vai chegar e se a gente vai permanecer. Isso está ligado a duas coisas. Está ligado a caráter, que é aquilo que nós somos
de verdade, quando ninguém vê, e está ligado à reputação, que é aquilo que nós somos quando estamos em público. Nada que se constrói em cima de reputação tem durabilidade. Nada. Tudo que se constrói em cima de reputação tem um prazo de validade. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que está em oculto vai ser revelado. E aí vai comprometer o que foi construído. Somente sobre o caráter você pode construir algo grande, estável e duradouro. A base, o alicerce, preste bem atenção, a base, o alicerce de um prédio é que vai definir quantos andares ele vai poder ter, sim ou não? Tem algum construtor aqui? A base vai me dizer, se eu vou fazer um prédio de 3 andares, a base é uma. Se vai ser só um andar, a base é outra, sim ou não? O que é que você está querendo dizer, pastor? Que quanto mais forte for a tua estrutura, a tua base, maior será o que Deus vai construir na tua vida. Porque Deus não constrói nada para ruir, Deus constrói para permanecer. E somente sobre o caráter e não sobre a reputação, nós podemos construir algo estável e durável. O caráter é como a raiz da árvore, que ela aprofunda e ela encontra os nutrientes que ela precisa, não nela. A raiz vai buscar os nutrientes onde? Na terra. E quanto mais profunda for a raiz, melhores serão os nutrientes, mais robusta vai ser a árvore, melhores serão seus frutos, mais bonita será a sua aparência, sim ou não? Quanto mais profundo o teu relacionamento com Deus, quanto mais profundo o teu discipulado, mais robusta vai ser a tua vida espiritual, mais frutos você vai dar, e mais beleza vai ter ao redor de tudo aquilo que você faz. Gente, está tudo na Bíblia. É por isso que ele diz que é melhor a gente não andar sozinho. E nada tem poder para moldar mais o nosso caráter do que o discipulado 1 a 1. Por quê? Porque o discipulado 1 a 1 gera transparência. Porque o discipulado 1 a 1 ele gera privacidade. Onde tem privacidade, tem transparência. E onde tem transparência, aí você sabe melhor do que eu aprendi com vocês, Tiago 5,16, tem cura. Onde tem privacidade, tem transparência. Onde tem transparência, tem cura. E onde tem cura, vai ter resultado. Porque o que impede muita gente de avançar e de viver, sabe, é porque ainda está ferido, é porque está paralisado às vezes por crenças limitantes. Queridos, eu tive discipulados que me ajudaram a vencer crenças limitantes, crenças de não merecimento. A minha autoestima era lá embaixo, por quê? Por conta da minha história, de onde eu tinha vindo, de onde eu nasci. E eu entendi que Deus não está limitado a nenhuma geografia, Deus não está limitado ao lugar que você nasceu, Deus não está limitado à condição financeira da tua família, Deus não está limitado à tua formação. Tudo isso ajuda, mas Deus não está limitado a nada. Quando Deus decide fazer, quando Deus encontra um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração transparente, um coração humilde, disposto a ser conduzido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluias. Sabe, se eu cheguei até aqui, é pelo que eu me tornei em Cristo. E se me tornei o que me tornei, é em primeiro lugar pela graça comum a todos, pelo poder de Deus comum a todos, e pelo discipulado disponível a todos, mas infelizmente não valorizado por todos. O discipulado produz resultados mais rápidos e mais duradouros. É como o trabalho de um personal trainer. Se você for para a academia sozinho, você vai levar um determinado tempo para atingir determinados resultados. Mas se você tiver um personal do seu lado ali atendendo só você, o resultado é mais rápido, sim ou não? É mais consistente, sim ou não? Você vai sozinho, o cara vai lá, te coloca no aparelho, te ensina, vai embora. Daqui a pouco você está fazendo o exercício errado, está com a coluna toda torta.
Por quê? Porque você não tem ninguém ali para estar te orientando. Na nossa vida é a mesma coisa, andar sozinho é assim. A gente toma caminhos que não deveria tomar, a gente faz escolhas que não deveria fazer. Por quê? Porque a gente escolheu andar sozinho. Sabe, o discipulado, ele é o caminho para produzir resultados mais rápidos e duradouros, sabe? Vai te ajudar a extrair o melhor de você num período de tempo muito menor do que você conseguiria sozinho. Agora, Deus não está, quando a gente olha, não é à toa que Jesus nos manda e Ele não sugere. Fazer discípulos não é a grande sugestão, é o grande mandamento, é a grande comissão. Tem gente que entende como uma grande sugestão, mas não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. E como tudo na Bíblia, tudo que Ele nos orienta a fazer é pensando em nós e não nele. É pensando em nós. Ele sabe que tem coisas que eu e você jamais viveríamos se não for através do discipulado. Eu não tenho dúvida de que tudo isso que você viu aqui não existiria se não fosse primeiro a graça comum a mim e a você, o poder de Deus comum a mim e a você, e o discipulado, que há 10 anos atrás eu ouvi pela primeira vez nesse lugar, e de lá para cá eu nunca mais abri mão na minha vida, eu nunca mais deixei de ser discipulado, e tudo isso que nós temos vivido é pelo poder do discipulado na nossa vida. Abrir mão do discipulado é viver uma vida vulnerável, onde a qualquer momento tudo que você construiu pode ir por água abaixo. É abrir mão de viver coisas extraordinárias que Deus tem para você, mas só vai te entregar se você se tornar quem Ele precisa que você se torne. E eu quero caminhar para o final dizendo: não é sobre Deus estar preparando, eu vou repetir isso, não é sobre Deus estar preparando uma bênção para você, é sobre Deus estar querendo preparar você através de um discipulado profundo para desfrutar de tudo que Ele já tem preparado para você desde o teu nascimento. Mas Deus não é irresponsável para entregar coisas na mão de quem não está preparado para lidar. Por fim, eu quero apresentar a vocês mais 2 resultados do discipulado na minha vida. A minha maior conquista, que não existia se não fosse eu ter decidido ser um discípulo e fazer discípulos. Se eu não tivesse adotado o discipulado a um como estilo de vida para mim, essa maior conquista ela não existiria, eu não tenho dúvidas. Pode passar as fotos. Essa é minha esposa, pastora Ana Lisa. Como eu falei, em fevereiro, se Deus quiser, nós vamos completar 30 anos de casado. Hoje ela foi para Porto Velho, que nós temos o Reset. Reset é o nosso encontro com Deus. Te deu uma repaginada. E ela foi com nossos filhos para Porto Velho de carro. E eu vim para cá. Eu falei para o pastor Sandro que se eu mandar uma foto da feirinha lá do hotel que eu estou em frente, ela pega um voo de Porto Velho e vem para cá. Por isso eu nem mandei. Vou deixar para contar depois, que a gente vai voltar aqui de férias, eu creio. Então, a minha esposa, pode passar. Minha filha mais velha, 32 anos, casada, casou aqui em Jericoacoara, na praia, 3 anos atrás. Foi uma bênção, porque se eu caso ela em Rio Branco, ou eu arrumava um problema com o banco ou com a igreja, porque eu ia ter que fazer um empréstimo para convidar a igreja toda, ou eu ia perder um monte de irmão, por não ser convidado. Aqui eu sei que ninguém se chateia com essas coisas, mas lá no Acre, E aí ela, pai, eu quero casar na praia e tal. Eu falei, minha filha. Aí convidei a igreja toda de púlpito. Eu falei, gente, dia tal vai ser o casamento da Lisandra. Toda a igreja está convidada. Você imagina a festa? Uau! Eu falei, pois é, vai ser em Fortaleza, lá em Jericoacoara. Então, se você for, me confirma que o jantar é por minha conta. Então, nossa filha estão preparando para ter netinha esse ano. Já fez todos os exames agora nos últimos meses. E estão planejando aí ter um netinho. Pode passar. Esse é o meu filho do meio, João Marcos, que além de baterista, também já serve conosco no altar da igreja. Na verdade, filho de pastor faz tudo, Também trabalha no Creative. Na verdade, hoje ele está supervisionando o Creative, já tem uma outra liderança.
né? Ele está mais na área de fotografia, que é uma área que ele gosta muito. E a próxima foto, esse é o Pedro, é a rapa do tacho. Ele tem 11 anos. Se você perguntar para ele quem é o pastor da igreja, ele diz: sou eu. Meu pai é meu auxiliar, está cuidando da igreja enquanto eu cresço. Todo mundo, ele fala. Desde a construção da igreja, a gente passava na frente da obra. Ele dizia: pai, essa aqui vai ser minha igreja, né? A calorenta vai ser a tua, que era a quadra, né? A calorenta vai ser a tua. Sábado passado teve o culto Kids, que tem todo mês, e o tema era Atletas de Cristo. Aí me convidaram para ministrar a palavra, e ele foi quem ministrou a palavra de generosidade, e eu tive o privilégio de dividir o altar com ele. Foi um momento muito especial para mim, né? Que para mim é a minha maior conquista, é o meu primeiro ministério, são meus primeiros discípulos. Nada do que você viu antes disso faria sentido se eu não tivesse eles do meu lado hoje. Glória a Deus. Olha, tem uma frase, né, aí, eu não sei bem de um filme, mas olha o que o discipulado fez comigo. E se ele fez comigo lá do Acre, imagina o que ele pode fazer com você. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos por alguns minutos. Feche seus olhos por alguns minutos. Se livre de toda distração. Sabe, eu queria que você entendesse: nada disso é sobre o que fazemos ou sobre onde chegamos. Não, não é sobre isso. É sobre quem nós nos tornamos em Deus. Quando nós decidimos ser e fazer discípulos. Pois eu aprendi nessa caminhada que quando eu sou discipulado, eu cresço, eu aprendo. Mas eu cresço mais ainda quando eu discipulo pessoas. Cuidar de pessoas me levou a um nível de crescimento e de maturidade muito maior do que ser cuidado e ser discipulado. Sabe, eu não tenho dúvidas de que tudo isso é fruto tanto do cuidado de grandes homens de Deus que passaram pela minha vida, como do cuidado que nós temos tido com os nossos discípulos. Porque quando você obedece ao mandamento de ir e fazer discípulo, cuidando de vidas, Deus cuida de você e Deus cuida dos seus melhor do que você. Sabe, decidir ser ou não ser discipulado, discipular ou não discipular, é decidir o que você quer ou não quer viver em Deus. Preste bem atenção, porque isso é muito sério. Decidir ser ou não ser um discípulo e fazer ou não fazer discípulos é decidir o que você quer ou não quer viver em Deus. O discipulado mudou minha vida, mudou meu ministério, mudou a vida da minha família, tem mudado a vida de várias igrejas e famílias através do nosso ministério. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que tem feito em nós, Ele é poderoso e Ele quer muito mais do que você fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Pastor, o que é que eu preciso? Você só precisa ter um coração disposto a ser ensinado e a ensinar. Você só precisa estar disposto a ser um discípulo e no momento que precisarem de você, se tornar um discipulador. Como eu te falei, quando você discipula, você cresce mais do que quando é discipulado. Isso a própria pedagogia ensina, que quando você ensina, você aprende mais do que quando você apenas ouve. Então, se você quer se tornar quem Deus quer que você se torne, para poder Deus te entregar tudo que Ele tem preparado para você, sua decisão hoje é não abrir mão mais do discipulado. Chegou o tempo, acabou as desculpas, acabou o tempo de dar desculpas e chegou o tempo de dar resultado. Quem está comigo?
Acabou o tempo de dar desculpa e chegou o tempo de dar resultados. Acabou o tempo de ouvir testemunho e chegou o tempo de contar teus próprios testemunhos. E tudo isso vai ser através de uma vida cuidada, de uma vida de discipulado profundo, sendo cuidado e cuidando de pessoas. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Aleluias. Aleluias. Meu Deus, tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, Pai. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, Pai. Tudo é sobre o Senhor. Será que você pode dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, acabou o tempo de dar desculpa, chegou o tempo de dar resultado. Não vai ter mais desculpa para não ser discipulado. Não vai ter mais desculpa para fazer discípulos. Porque Deus me trouxe lá do Acre para abrir tua mente e te mostrar onde o discipulado pode te levar. Se Deus pode fazer isso na minha vida, Ele fará coisas ainda maiores na sua. Não é sobre mim, é sobre a palavra. É sobre obedecer a grande comissão. É sobre obedecer a Ele, é sobre viver princípios. Decida nessa noite. Decida viver por princípios, viver pela palavra. Oh, meu Deus. Queridos, eu queria que todos estivessem de olhos fechados. Eu aprendi uma coisa. Para mim, altar é lugar de quem decide mudar. Para mim, altar é lugar de aliança, altar é lugar de quebrantamento, altar é lugar dos humildes, altar é lugar dos corações ensináveis. Se você não tem vivido discipulado, se você não tem sido discipulado, se você não tem se disposto a ser um discipulador, se isso não tem sido uma prática na sua vida, mas a partir de hoje, você quer isso para a sua vida, saia do seu lugar e venha no altar. O que é que muda na sua vida a partir de hoje? Lembre, o que muda a nossa vida e nossos resultados não é aquilo que a gente ouve, é o que a gente faz com o que a gente ouve. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, mas Ele só pode fazer se você se tornar quem Ele precisa que você se torne. E para você se tornar quem Ele precisa, você precisa de alguém. Eu preciso, todos nós precisamos uns dos outros. Chegou o tempo de não andar mais sozinho. Chegou o tempo, sabe, de desfrutar do melhor, da melhor herança. Chegou o tempo de vencer aquilo que por muitos anos te venceu e te impediu de avançar. Chegou o tempo de crescer espiritualmente, emocionalmente, pessoalmente. Chegou o tempo de ir para um outro nível de intimidade com Deus, um outro nível de santidade, que só o discipulado pode proporcionar. Você só precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser cuidado. Eu quero alguém para me ajudar, eu quero alguém para caminhar comigo. Eu aprendi isso nesse lugar, e aquilo que eu aprendi aqui eu levei para a minha vida. E hoje eu tenho colhido os frutos, e eu quero profetizar que você vai colher frutos ainda maiores. Você vai colher frutos ainda maiores. Frutos ainda maiores, para a glória de Deus. Abra o seu coração, diga para o Senhor: jogue por terra todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, tudo que te impedia de caminhar ao lado de alguém, tudo que te fazia andar sozinho. O Espírito Santo está aqui hoje à noite. Foi Ele quem te convenceu,
Foi Ele quem te esclareceu a verdade. E é Ele quem está aqui para jogar por terra tudo aquilo que te impedia de cumprir esse princípio. Diga para Ele, diga: Senhor, eu não quero mais andar sozinho. Eu não quero mais. Eu quero um discipulado de verdade. Eu quero um discipulado profundo. Eu vou ser transparente. Eu quero viver tudo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver todo o propósito do Senhor. Abra o seu coração diante dele. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja agora. Joga por terra todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, todo sofisma, toda resistência contra o discipulado, toda concepção errada, todo entendimento errado que o inimigo possa ter colocado. Abre a mente dos seus filhos, que eles saiam daqui hoje à noite convictos do poder que o discipulado tem para mudar a casa, a família, a vida profissional, a vida ministerial. E eu quero declarar, Senhor, que tudo aquilo que nós temos vivido, eles viverão coisas ainda maiores, porque nunca foi sobre mim, nunca foi sobre nós. Tudo é sobre o Senhor. Tudo é sobre aquilo que o Senhor faz na vida de quem tem um coração quebrantado, na vida de quem tem humildade para reconhecer que não pode andar sozinho, na vida de quem tem humildade para se deixar conduzir e para conduzir a vida de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa verdade esteja sendo selada pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, glorifique a Ele.